Existe um livro no centro do universo. Não uma metáfora, não uma figura de linguagem. Um documento real, com 7 selos, com um conteúdo que nenhum ser criado, em nenhum plano de existência, tem autoridade legal para abrir. O apóstolo João viu esse livro na mão direita de Deus e chorou. Não de fraqueza, não de emoção passageira. João chorou porque entendeu o peso do que estava vendo. Um anjo proclamou em voz alta, uma voz que atravessou o céu, a terra e o abismo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E a resposta que veio de toda a criação foi silêncio. Ninguém, nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma autoridade no céu, na terra ou debaixo da terra. Ninguém era digno. E João entendeu o que esse silêncio significava. Se ninguém abrisse esse livro, a criação permaneceria sob domínio usurpado. A justiça não chegaria, o resgate não aconteceria. Tudo dependia de alguém ser digno, e não havia ninguém. Então, um dos anciãos disse a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João olhou, esperava ver um leão, e viu um cordeiro, de pé, como que imolado. Esse cordeiro caminhou até o trono, tomou o livro, e a criação inteira explodiu em adoração. Porque esse momento, esse único momento, é o eixo em torno do qual toda a história gira. Mas o que é esse livro? Por que 7 selos? E o que acontece quando o cordeiro começa a desatá-los? E por que os eventos que estamos vendo no mundo hoje podem ser o cumprimento desses selos diante dos nossos olhos? É isso que vamos investigar, e o que você vai descobrir vai mudar para sempre a forma como você lê o Apocalipse. Se você é o tipo de pessoa que não se contenta com respostas superficiais sobre a Bíblia, que quer entender como o Antigo e o Novo Testamento se conectam de forma perfeita, se inscreve no canal Verdade da Verdade agora e ativa o sino. Toda semana tem uma investigação como essa, mergulhando fundo nas Escrituras de uma forma que a maioria dos estudos nunca alcança. Agora vamos ao que interessa. Para entender o livro dos 7 selos, você precisa entender o mundo jurídico do qual ele vem. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas nunca estudou. No mundo do Antigo Testamento, especificamente na Lei de Israel, existia um documento chamado Escritura de Posse. Quando alguém perdia sua terra por dívida ou por circunstâncias adversas, a propriedade era transferida. Mas a lei de Deus não permitia que essa perda fosse permanente. O ano do jubileu, a cada 50 anos, restaurava toda a propriedade ao seu dono original. Jeremias 32 é a imagem mais viva dessa lei em ação. Jeremias estava preso no pátio da guarda em Jerusalém. A cidade estava prestes a cair para a Babilônia. Tudo parecia definitivamente perdido. E nesse momento, o pior momento imaginável para fazer uma transação imobiliária, Deus mandou o primo de Jeremias até ele, com um documento. Uma escritura de posse de um campo em Anatote. Compra esse campo. E Jeremias comprou, assinou, selou, chamou testemunhas, pesou a prata. Agora presta atenção no detalhe que o texto registra com detalhe deliberado. Ele guardou os 2 rolos, o aberto e o selado, em um vaso de barro para durarem muitos dias. 2 rolos, 2 documentos diferentes para a mesma transação. O rolo aberto, o documento de uso corrente, visível, disponível. O rolo selado, o documento de direito legal, guardado até o momento do resgate. E Deus disse: casas, campos e vinhas serão ainda comprados nesta terra. Em outras palavras, não importava o que a Babilônia fizesse. Não importava o quanto a destruição parecesse total e irreversível. A escritura selada garantia que a restauração viria. O documento legal do resgate já estava registrado. Agora você tem o contexto para entender o que João viu no Apocalipse. O livro na mão direita de Deus, com 7 selos, é a escritura de posse da criação inteira. A terra pertence a Deus. Sempre pertenceu. Deus é o Criador, o proprietário original. Mas no jardim do Éden, na queda, na entrega da autoridade que Adão transferiu ao adversário, a administração dessa propriedade foi usurpada. E o livro selado é o documento do resgate.
7 selos, porque 7 é o número da completude divina. Cada selo aberto é um passo judicial no processo de restauração da posse legítima da criação. Mas tem um detalhe que vai mudar completamente a urgência com que você lê o que vem a seguir. Por que agora? Por que o Apocalipse e os selos parecem apontar para um momento específico da história e não para qualquer outro? A resposta está em uma estrutura que Deus costurou no próprio tecido do tempo. E quando você enxergar ela, vai entender por que o que está acontecendo no mundo hoje não é coincidência. Começa com um versículo que quase todo cristão conhece, mas poucos aplicam com o peso que ele merece. Salmo 94 e 2 Pedro 3:8. Para o Senhor, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. O apóstolo Pedro não está fazendo filosofia abstrata sobre o tempo. Está revelando uma estrutura que Deus instalou na própria ordem da criação. Da mesma forma que a criação foi organizada em 6 dias de trabalho seguidos de um dia de descanso, o Shabat, a história completa da humanidade está organizada em 6 milênios de trabalho seguidos de um milênio de descanso, o 7º milênio, o grande Shabat da criação. O reino de 1000 anos descrito em Apocalipse 20, onde Jesus reina pessoalmente em Jerusalém sobre todas as nações. 6.000 anos de trabalho, um milênio de descanso. Agora presta atenção, porque aqui a estrutura fica ainda mais profunda. A lei do jubileu em Israel funcionava em ciclos de 49 anos seguidos do 50º ano de jubileu. A cada 50 anos, liberdade dos escravos, cancelamento das dívidas, restauração das propriedades aos seus donos originais. Faça o cálculo. 120 jubileus de 50 anos cada. 120 vezes 50. 6.000 anos. Quase ninguém percebe isso. A mesma estrutura dos 6 dias cósmicos, vista pelo ângulo do calendário jubileu de Israel, aponta para o mesmo número. Não é coincidência. É o mesmo Deus organizando o tempo por dentro e por fora com a mesma assinatura. E então surge algo que fecha o argumento de uma forma que é impossível ignorar. Moisés viveu exatamente 120 anos, e Deus disse a ele ao final dos seus 120 anos de vida: não passarás este Jordão. Outro entrará na terra prometida em seu lugar. Quem entrou? Josué. E aqui está o detalhe que muda tudo. O nome Josué em hebraico é Yehoshua, a mesma raiz que em grego se torna Iesus, e em português, Jesus. Moisés, a lei, não entra na herança. Jesus, com o mesmo nome de Josué, conduz o povo à terra definitiva. 120 anos de Moisés, 120 jubileus da história humana, e no final dos 120, não é a lei que entra, é Jesus que conduz o povo à herança definitiva. O padrão não é acidental, é uma mensagem escrita no tempo, mas ainda não acabou. Gênesis 6:3 registra uma declaração de Deus que poucos leem com atenção escatológica. Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, pois ele não passa de carne. Os seus dias serão 120 anos. A maioria dos intérpretes lê isso como a expectativa de vida reduzida após o dilúvio. Mas os mestres judeus identificaram ali algo maior, uma declaração profética sobre o prazo total da humanidade antes do julgamento final, 120 anos. 120 jubileus, 6.000 anos. E onde estamos agora? Segundo os calendários judaicos tradicionais, baseados nos textos do Antigo Testamento, estamos às portas do final do 6º milênio. As variações de cálculo entre estudiosos situam o fim desse período entre 2028 e 2240, dependendo da metodologia, e não estamos fazendo previsão de data. O que estamos reconhecendo é que o relógio que Deus colocou na estrutura do tempo está em seus momentos finais. E há sinais que corroboram isso além dos números, sinais que Jesus e os profetas anunciaram com precisão. Ezequiel 37 profetizou que Israel voltaria para sua terra como nação depois de séculos de dispersão. Em 1948, depois de 2.000 anos de diáspora, Israel foi reconstituído como Estado, um evento sem paralelo em toda a história humana. Nenhuma nação dispersa por séculos jamais voltou a existir como povo, com língua e território restaurados. Aconteceu uma vez, com Israel, no século XX. Ezequiel 36 profetizou que Jerusalém voltaria às mãos de Israel.
Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi reunificada sob controle israelense pela primeira vez desde a destruição do templo em 70 d.C. E Jesus disse em Lucas 21:24, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios sobre Jerusalém chegaram ao fim em 1967. O relógio profético avançou. Não é date-setting irresponsável, é reconhecer que Deus organiza o tempo e que os sinais que Ele mesmo anunciou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos nos aproximando do 120º jubileu, do ponto em que a história humana, segundo a estrutura que Deus mesmo estabeleceu, completa seu ciclo, e os selos são as etapas desse processo chegando ao fim. Voltemos ao trono. João viu o livro, viu o silêncio, e então viu o cordeiro se aproximar. Por que o cordeiro? Porque para abrir o livro selado da criação, era necessário cumprir as condições do resgate legal, e Jesus cumpriu cada uma delas com exatidão cirúrgica. Era necessário ser parente de sangue da família que havia perdido a herança. Jesus se tornou carne, entrou na família de Adão, tornou-se nosso irmão em humanidade plena. Era necessário ter o preço do resgate. Hebreus 9:12 é preciso. Ele entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. O único sangue sem mancha que qualquer ser nascido na linhagem de Adão jamais poderia oferecer. E era necessário estar disposto. A lei não obrigava, era um direito que precisava ser escolhido. No jardim do Getsêmani, Jesus escolheu: não a minha vontade, mas a tua. Ele entregou a vida. Ninguém a tirou. Ele pagou o preço. Ele se qualificou, avançou até o trono e tomou o livro. A adoração que explodiu em Apocalipse 5 não é protocolo religioso, é a criação inteira reconhecendo que o processo legal do resgate foi cumprido. E os selos, cada um deles, são as etapas desse processo se desenrolando sobre a história. E alguns desses selos, se você prestar atenção, não são futuro, são agora. Quando o cordeiro começa a abrir os selos, muita gente interpreta o que se segue como catástrofe, pura e simples. Conquista, guerra, fome, morte. Mas o contexto jurídico muda completamente como você vê esses eventos. Esses não são atos aleatórios de destruição, são etapas do processo judicial de retomada de posse. Quando um proprietário vai reaver uma propriedade usurpada, o processo é progressivo. Há notificações, escaladas, oportunidades de resposta, até que a posse seja finalmente restaurada. Os selos são exatamente isso. Agora presta atenção em cada um e no que você vai reconhecer. O primeiro selo, o Cavaleiro Branco, é interpretado por muitos como uma força de conquista que avança sobre a Terra com pretensão de domínio global. Não é o retorno de Jesus, que vem em glória no final da narrativa. É uma força que imita a conquista, que se apresenta como solução e traz dominação. Hoje vivemos em um mundo onde sistemas globais de controle avançam com velocidades sem precedentes. Sistemas de vigilância, moedas digitais, governança supranacional que dissolve a soberania das nações. Algo está conquistando. A questão é: o quê? O segundo selo, o Cavaleiro Vermelho, tira a paz da Terra. Olha ao redor. Desde 2022, a guerra voltou à Europa pela primeira vez em décadas. O Oriente Médio está em ebulição como não estava desde 1973. A Ásia caminha para confronto nas suas fronteiras marítimas. O número de conflitos armados ativos no mundo atingiu em 2023 o maior nível desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Cavaleiro Vermelho não está guardado no futuro. Seus cascos já ressoam sobre a história. Mas tem um detalhe no terceiro selo que a maioria não percebe. O Cavaleiro Negro carrega uma balança, e uma voz anuncia: 1/4 de trigo por 1 denário, e 3/4 de cevada por 1 denário. O denário é o salário de um dia inteiro de trabalho. Um dia de trabalho para comprar comida suficiente para um dia. E a voz acrescenta: não danifiques o azeite nem o vinho. O azeite e o vinho eram os bens de luxo.
Os que estão no topo não são afetados. É a imagem precisa de uma crise que esmaga os pobres enquanto preserva os privilégios dos ricos. A inflação global dos últimos anos aumentou o preço dos alimentos básicos em média 30% em 2 anos. Em 2023, 333 milhões de pessoas estavam em situação de fome aguda, segundo o Programa Mundial de Alimentos, o maior número já registrado. O Cavaleiro Negro não é futuro, está a galope. O quarto selo, o Cavaleiro Pálido, a morte, é o resultado acumulado dos 3 anteriores: guerra, fome e as pestilências que seguem o colapso social. A pandemia de 2020 matou mais de 7 milhões de pessoas. As guerras em curso acumulam seus mortos. As doenças infecciosas retornam com resistência crescente aos antibióticos, tornando tratamentos cada vez menos eficazes. O texto diz: foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra. A escala é global e é progressiva. Agora, o 5º selo. E aqui, a cena muda completamente. Não é um cavaleiro, não é uma força sobre a terra, é uma cena no céu. Sob o altar, as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que mantinham, e eles clamam: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Quase ninguém percebe o que esse selo revela. Todo o processo judicial que está acontecendo é uma resposta a esse clamor. Os cristãos perseguidos e mortos por causa da sua fé não são vítimas esquecidas de uma história sem sentido, são os que estão sob o altar. A voz deles sobe, e Deus responde com os selos. Em 2023, aproximadamente 365 cristãos foram mortos por dia por causa da sua fé, segundo dados da Portas Abertas. 1 a cada 4 minutos. O 5º selo não é futuro, é o contexto espiritual de tudo o que estamos vendo. E então, o 6º selo, o céu se enrolando como um pergaminho, as montanhas e ilhas sendo movidas, os poderosos da terra clamando por morte diante da ira do Cordeiro. Perceba a linguagem. A ira do Cordeiro. Não do leão, não do guerreiro, do Cordeiro. O mesmo que foi imolado, o mesmo que pagou o preço, o mesmo que tem toda a autoridade legal para reivindicar o que comprou com sangue. Sua ira não é raiva descontrolada, é a ira de um proprietário que está retomando o que é seu após milênios de usurpação. E os poderosos da terra, os reis, os generais, os ricos, os que construíram impérios sobre a terra que não é deles, perguntam quem pode subsistir diante dessa ira. A resposta do Apocalipse é clara: apenas os que foram selados, apenas os que escolheram estar do lado do verdadeiro proprietário. Há uma cena no final do Apocalipse que amarra tudo isso de uma forma que deveria nos tirar o fôlego. João vê a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva adornada para o seu esposo, e ouve uma voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Deus não abandona a criação. Deus não a incendeia e começa do zero em algum outro lugar. Deus vem morar aqui, na terra resgatada, na criação que Jesus comprou com sangue e restaurará através do processo judicial mais longo da história. E isso muda tudo sobre como você lê as notícias do mundo. Os eventos que você vê, a instabilidade, o descontrole crescente, a sensação de que tudo está sendo sacudido ao mesmo tempo, não são o colapso aleatório de um mundo sem dono. São as etapas de um processo, que tem um Senhor presidindo cada passo. O cavaleiro vermelho não galopa sem rédeas. O cavaleiro negro não pesa sua balança sem autorização. Até a morte, o cavaleiro pálido opera dentro de limites que o Cordeiro estabeleceu. E aqui está o ponto que muda tudo sobre como você se posiciona diante do que vem. No final desse processo, não há destruição final, há restauração, há ressurreição, há a voz de Deus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. A escritura selada que Jeremias guardou num vaso de barro em Anatote era um sinal de que a perda nunca é a última palavra quando existe um redentor com o direito legal e a vontade de agir. Jesus tem o direito legal. Jesus demonstrou a vontade na cruz, e o que ele comprou com sangue no Calvário, ele virá buscar pessoalmente em Jerusalém. Essa é a esperança do Apocalipse. Não o medo dos selos, não o terror dos cavaleiros. A certeza de que o Cordeiro que foi imolado está de pé,
O livro está na sua mão, e o processo já começou. Se esse estudo conectou a estrutura profética da Bíblia com os eventos do mundo de uma forma que você nunca havia visto assim, compartilha com alguém que precisa entender que o Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de redenção, com um processo em andamento e um rei que já pagou o preço da herança. Deixa nos comentários a sua resposta para essa pergunta. Qual desses selos você acha que já está se cumprindo com mais clareza nos dias de hoje? Se inscreve no canal Verdade da Verdade e ativa o sino. A próxima investigação já está vindo.